Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo Cara a Cara da Bíblia Libre. Nos últimos dias, ficou extremamente popular uma pregadora panamenha chamada Kay Lewis. Se quiser saber quem é ela, confira meu vídeo sobre essa senhora, que está em todo lugar. Kay Lewis, dando profecias aqui, dando profecias ali, já mencionamos aqui várias vezes em nossos programas. Definitivamente, ela é uma falsa pastora, muito reconhecida ultimamente e que está ficando muito popular. Não me toque, sou famosa. E repito, ela é panamenha, não dominicana. Me perdoem, irmãos dominicanos, eu sei que nenhuma pastora dominicana faria algo assim. Pois essa semana ela ficou extremamente viral por fazer algumas declarações bastante questionáveis. Ouça você mesmo. Precisei fazer mais por esta igreja porque você não dá o dízimo. Estou te dizendo isso na sua cara. Eu sempre oro para que Deus seja rigoroso com quem não dá o dízimo, que fiquem endividados e que os carros quebrem. Porque a igreja não funciona com água. Você tem que ter sensibilidade de vir a uma casa, fazer parte dela, sentar, receber libertação. E quando Deus te abençoa toda semana, você gasta com qualquer coisa ao invés de honrá-lo. Ninguém precisa pregar para você. Tentar, esse aplauso está fraco. Olha, eu vim de ter $1 e dar 10 centavos. Ninguém me ensinou a dizimar. Eu aprendi o princípio da honra. E esta igreja é digna da sua oferta e do seu dízimo. Porque esta casa tem vida, palavra, óleo, unção, paternidade, sinais, avivamento. Aqui você foi curado. Seu casamento está sendo restaurado. Sua vida está sendo transformada. Completo. Que não se esqueçam que só os uso para um dia poder conquistar o mundo. Sim, senhores, aí está a senhora pedindo seu dinheiro, como esse tipo de gente costuma fazer. Mas ela está certa? Vamos ver 4 pontos em torno dessas declarações da senhora Kay Lewis, a falsa pastora Kay Lewis. Número 1. Essa oração não reflete o espírito apostólico do Novo Testamento, e ela ainda beija o próprio dedo. Para Deus, sim, sempre peço que ele seja rigoroso com quem não dá o dízimo, que estejam sempre endividados e que o carro deles quebre. Quer dizer, quem ora assim? Quem ora, não devemos orar assim. Irmão, era uma oração imprecatória. Veja lá nos Salmos, tem muitas assim. Não é verdade. As orações imprecatórias do Antigo Testamento, em primeiro lugar, eram contra os inimigos do Senhor, não contra o povo do Senhor. Jamais foi feita uma oração imprecatória contra o povo do Senhor. Em segundo lugar, as orações imprecatórias tinham como motivação a glória de Deus, que Deus fosse exaltado sobre seus inimigos e sobre outros falsos deuses, ou sobre os falsos deuses. O verdadeiro Deus se impunha contra eles. E em terceiro lugar, as orações imprecatórias buscavam o justo juízo de Deus. Não a retribuição pelo não pagamento dos dízimos. Você nunca vai encontrar isso no Antigo Testamento, quando eles realmente pagavam os dízimos. Não vai haver uma única oração imprecatória porque eles não pagavam os dízimos. Não. Falar assim está errado. Isso é mostrado pelo Espírito do Novo Testamento, onde tais orações não existem mais. Pelo contrário, Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Em vez de ficar orando ao Senhor para que ele faça mal às pessoas de sua igreja, porque não lhe dão dinheiro, ela deveria orar ao Senhor para tocar o coração das pessoas e realizar uma obra em suas vidas. Isso é o que um verdadeiro pastor faria, mas sabemos que essa senhora não é pastora, não faz nenhum sentido, não tem nenhum tipo de conhecimento bíblico. Manipula versículos apenas para justificar suas frustrações. Aqui, essa senhora fala da frustração de que já não doam tanto para a igreja dela, certo? E então, ela começa ali a dizer que realmente eles merecem receber tudo isso. Ou seja, onde encontramos Paulo falando assim, ou João, ou Pedro, no Novo Testamento, nenhum deles fez isso. E muitas vezes passaram necessidade sem recursos para o ministério. E jamais os vemos implorando, Senhor, que um raio caia e destrua a igreja em Corinto, porque não perceberam que precisavam nos apoiar. Não, de forma alguma. Pelo contrário, o que os apóstolos e especificamente Paulo pregavam era dar de forma generosa e voluntária. Segundo aos Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas essas pessoas querem impor as coisas através do medo, querem assustar as pessoas. Ai, não, não, não. Ai, não vamos dizimar e ofertar porque... E se a pastora agora e o Senhor... Escuta muito a pastora, claro que sim. Escuta ela mais do que a gente. E aí o carro quebra, e vem uma porção de doenças e dificuldades. Não, 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 não. Melhor dizimar. Ou seja, qual é a motivação por trás disso? O temor, o medo, o pavor. Não é o amor a Cristo e a sua obra. Número 2. Lewis parece misturar a honra a Deus com o financiamento do seu ministério. Obrigado, eu gosto de dinheiro. Até a sua vida melhorou. Digo, se compôs, se compôs. Esta igreja é digna de receber o seu dízimo, porque nesta casa você recebeu a palavra, recebeu o óleo, recebeu a unção, recebeu paternidade. Somos dignos, nós merecemos seu dinheiro. Isso vai totalmente contra a lógica do Novo Testamento. Ou seja, a gente não dá dinheiro para a igreja porque recebeu um serviço da igreja. Ou seja, eu não estou pagando para a igreja pelo que a igreja faz por mim. Não, essa não é a lógica. Embora eu deva ser grato, deva ser generoso, a igreja não está me cobrando. Tudo na igreja é pela graça, é gratuito, certo? E lembrem-se de Atos 8, 18 a 20, quando Simão, o mago, pede a Pedro para lhe dar essa capacidade de transmitir o Espírito Santo. E Pedro responde enfaticamente: que você e seu dinheiro pereçam juntos. O dom de Deus não se compra com dinheiro. E aqui a palavra de Deus é absolutamente clara. Não podemos comprar ou pagar pelo dom de Deus e pelo que Ele fez por nós. Não é um pagamento. Não é que a igreja foi muito boa comigo, me serviu para muitas coisas e em retribuição eu vou dar o dízimo e vou dar as ofertas. Não, não funciona assim. Não. O próprio Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 10, versículo 8, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não somos dignos. Nenhuma igreja, por mais bonita e boa que seja, é digna de receber nenhum centavo de ninguém. Porque tudo o que fazemos, fazemos simplesmente por graça. Porque tudo o que recebemos, recebemos por graça. Tudo é gratuito. Gratuito, mas isso não impede o cristão de doar generosa, constante e voluntariamente. Mas quando dá, não o faz como pagamento. A justificativa que essa senhora Luiz dá é que a igreja fez muitas coisas por eles, até mudou a vida deles, consertou a vida deles e tudo isso que ela diz. Mas não, essa não é a motivação. Porque se a vida deles realmente mudou, como deve ser biblicamente, se ensinaram tão bem quanto dizem ter ensinado, então o ato de dar brotaria naturalmente do coração deles. Essa senhora nem precisava pregar sobre isso. Sabe qual é o problema, senhora Lewis? A senhora não ensina a Bíblia, não ensina a palavra, ensina motivação. Ensina mentiras, ensina espiritualismo, não espiritualidade. Por isso, as pessoas, ou melhor, seu povo, não mudou nem foi transformado. Seguem uma religião, não a Cristo, e por isso tem dificuldade em doar. O verdadeiro nascido de novo dá de forma voluntária, generosa e contínua. E aqui vamos para o ponto número 3. Puro evangelho da prosperidade. Me dê dinheiro, hoje eu quero mais. Me dê dinheiro, que eu não quero trabalhar. E basicamente, Lewis afirma, se você dizimar, Deus te abençoa. Se não dizimar, Deus te amaldiçoa. Se você não dizimar, eu oro ao Senhor para que Deus te amaldiçoe e todas as pragas caiam sobre você. Isso é o que a Bíblia diz? Não, de jeito nenhum. Temos muitos casos de verdadeiros servos do Senhor que passaram necessidade. Asaf, por exemplo, no Salmo 73, verso 3, diz: porque tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Sim, há muitos ímpios que prosperam, enquanto os servos do Senhor passam necessidade. Jó era justo e perdeu quase tudo. Alguém pode dizer, depois Deus devolveu o triplo. Sim, mas ele também perdeu quase tudo. Agora vejamos Paulo. Paulo não recuperou o triplo de nada. E Paulo realmente passou necessidade. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Sei viver humildemente e sei ter abundância. Em tudo e por tudo estou instruído, tanto para estar saciado como para ter fome, tanto para ter abundância como para padecer necessidade. Necessidade.
Sim, e era o próprio apóstolo Paulo. Os irmãos da Macedônia, uma igreja que realmente buscava ao Senhor, que eram servos do Senhor, também passaram por grande pobreza. 2 Coríntios 8, 1. Além disso, irmãos, queremos que saibam da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que em meio à grande prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza transbordaram em riquezas de generosidade. Apesar da pobreza, foram generosos. Foram uma bênção para Paulo e seu ministério. E foram uma bênção, obviamente, para a oferta que Paulo estava recolhendo para levar à igreja em Jerusalém. Eles, mesmo em meio à sua necessidade, deram. Em poucas palavras, não é por dar que recebo e não é por não dar que não recebo. Isso não é diretamente proporcional. Essa é a mentira que o falso evangelho da prosperidade financeira nos vende. Não há relação entre uma coisa e outra. Simplesmente somos fiéis e o Senhor vai nos sustentar como Ele sabe que deve fazer. Número 4, o tonzinho. Estou te dizendo isso na sua cara. Essa mulher definitivamente não fala em um tom pastoral. Ela não fala como um pastor. Ela fala como um capataz reclamando com seus escravos. Se você frequenta a igreja dessa senhora, cara, por que você gosta de ser lesado? Não se deixe enganar, saia daí. O que você está fazendo aí? Essa senhora simplesmente manipula as pessoas para que deem o dinheiro delas para ela. Ela as controla com medo, com terror, com terrorismo espiritual. Para que as pessoas tirem o dinheiro do bolso e entreguem voluntariamente para a igreja. Paulo sofreu grande necessidade. Ele passou fome. Ele precisou de apoio financeiro das igrejas. E várias vezes ele pediu isso. Mas ele nunca pediu ao Senhor que os castigasse. Até mesmo aos coríntios, que eram tão imaturos, que pecavam tanto e que o haviam menosprezado. Ele ora realmente para que o Senhor lhes dê luz e os abençoe. Paulo orava, chorava, suplicava, rogava às igrejas e rogava ao Senhor que lhes desse luz. Esse é o coração pastoral, aquele que busca a bênção e a edificação do povo, e não o castigo de Deus. Mas claro, como tudo gira em torno dela, né? Ela diz: eu aprendi porque eu tive que fazer muito mais do que isso, e por esta igreja do que vocês. Eu tenho dizimado. Eu venho de ter $1 e dar 10 centavos. Ninguém me ensinou a dizimar. Eu aprendi a dar por honra. Você pode perceber, pela maneira como essa pessoa usa a linguagem, que ela centraliza seu discurso em si mesma. Ou seja, o exemplo dela não é Paulo, João, a palavra de Deus, nem Jesus Cristo. O exemplo dela é ela mesma. E quando um pastor centra o exemplo em si mesmo, ou uma, nesse caso, mulher pastora, entre aspas, nela mesma, então realmente sua mensagem carece de veracidade. Vamos olhar para o exemplo de Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 9. E quando estava entre vocês e tive necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois o que me faltava foi suprido pelos irmãos que vieram da Macedônia. E em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado para vocês. Sabe de uma coisa? No contexto, quando você analisa todo o livro, Paulo lhes diz: vocês não vão me tirar essa glória, e a glória é que eu não recebi um só centavo de vocês, e não pretendo receber. Não é porque vocês não mereçam, ou seja errado ele receber pelo trabalho. Não. Porque ele conhecia o coração dessas pessoas, que não estavam dando e não davam com generosidade e de forma voluntária. Então ele preferia não receber se não fosse dessa maneira. Ele não estava lançando maldição, nem dizendo que por não contribuírem para o ministério, sofreriam ou perderiam a salvação. Não era isso. Não, ele nem ora por isso. Sua honra era não aceitar dinheiro deles. Mas veja, Paulo diz algo ainda mais profundo. 2 aos Coríntios 12, 15. E eu, de muito boa vontade, gastarei o que é meu, e eu mesmo me gastarei por completo, por amor às vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado. Eu gastarei o que é meu, e a mim mesmo me gastarei. Qual é a diferença entre a mensagem de Paulo e a de Kay Lewis? Aí, ela alega que teve de se desgastar e que trabalhou mais para a igreja do que todos os outros juntos. Não, pobrezinha dela, a vítima. Que pecado, Kay Lewis, que teve de fazer tudo isso pela igreja e ninguém tem consideração por ela.
A lógica de Paulo não é essa. Paulo pensa, não me importo, me entrego totalmente e uso tudo o que tenho. Vou me gastar por vocês e não vou receber um centavo de vocês. Porque ele sabia como eles estavam dando. Irmãos, essa é uma verdadeira atitude pastoral. Não é que as igrejas não precisem, não é que os ministros não precisem ser abençoados economicamente. A palavra de Deus diz que o trabalhador merece seu salário. Sim. Mas isso é algo voluntário. Isso não é para enriquecer ninguém. Não posso manipular pelo medo, nem com ameaças de ruína. Cristo não ensinou em nenhum trecho a amaldiçoar as ovelhas que não davam. Ou fazer orações imprecatórias. Ele ensinou a pastorear, ensinar e conduzir a bons pastos. O crente deve ofertar única e exclusivamente por amor ao Senhor. Não por medo de que a maldição de Deus caia sobre eles. Quando uma igreja ou uma suposta pastora, como essa senhora, começa a usar esse tipo de linguagem. Precisa usar de maldições e coisas assim para arrecadar fundos. Ela mostra que não confia mais que Deus sustenta a obra, obviamente. E começou a depender da manipulação e das estratégias dos homens, para enganar os outros e tirar os recursos que ela quer. O impressionante é que nessas falsas igrejas, para esses falsos pastores, as pessoas doam tranquilamente, sem nenhum incômodo. Tudo bem, o Senhor conhece o coração. Mas nós oramos, porque as pessoas que vão às igrejas onde essa senhora prega, que abram os olhos, que o Espírito Santo lhes mostre a verdade e lhes permita ver que isso não é nada além de outro golpe. O que você acha? Comente aqui e compartilhe este vídeo, pois essa senhora não é a única que faz isso. Há muitos pastores que manipulam e com o medo tiram dinheiro dos seus fiéis. Então compartilhe este vídeo em todas as redes, nas redes sociais, em todo lugar. Deixe seu like, dê sua opinião, seu comentário é importante para nós. E obrigado por ter estado aqui no Cara a Cara de Bíblia Libre.